paz. Certeza. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, juntamente com o pastor Leonardo Pires. E dentro dessa oportunidade, queremos trazer aqui para você um ping-pong de informações rápidas. Porque, como diz o ditado, o tempo é curto, né, pastor Leonardo? Com certeza, pastor. Que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e por sobre toda a sua família. E nós estamos aqui hoje, nesta oportunidade, bem rapidinho, para trazer para você as preciosidades vindas diretamente dos céus. E conforme o Senhor tem ministrado de uma forma poderosa nos nossos corações, pastor, eu tenho certeza que tudo que aqui nós dissermos vai ser efetivamente a bênção de Deus se manifestando no coração de todos aqueles que nos acompanham. Pastor Leonardo, eu quero fazer um trocadilho aqui de perguntas. Vamos lá? Com certeza. Você que está em casa. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço, tempo de rasgar e tempo de costurar, há tempo para tudo. Dentro desses tempos, eu volto a 100 anos atrás e vejo a sociedade lá. Venho no ano que nós estamos aqui, nesse presente momento, vejo a sociedade daqui. O dia era 24 horas, a semana 7 dias, o ano 365 dias, do mesmo jeito. Quem vivia mais? Eles lá ou nós aqui? Sem dúvida alguma, pastor, nós podemos analisar esta questão observando os cenários em que as pessoas viviam antigamente e o cenário no qual elas vivem hoje. Nós percebemos que, ao contrário do que se passava na antiguidade, as pessoas hoje não são mais senhoras do seu, digamos assim, elas não são senhoras do seu próprio querer. Elas não têm mais o controle que se tinha antigamente no tocante à vontade, no tocante ao tempo, porque as atividades hoje, o acúmulo de circunstâncias e de compromissos que têm que ser cumpridos, eles acabam por subtrair das mãos das pessoas as preciosidades que se tinha antigamente e não se tem mais hoje. Por quê? As pessoas hoje, elas vivem em função de ganhar, de conquistar, de serem aquilo que ainda elas não alcançaram. E antigamente nós percebemos que as pessoas viviam em uma simplicidade maior. E dentro dessa simplicidade, o próprio Deus, ele tinha uma liberdade maior de agir dentro do coração e na alma das pessoas. Dentro dessa fala, dessa simplicidade, o ser humano, ele estaria mais distraído? Sem dúvida, não apenas distraído, mas dentro da visão que nós podemos analisar, nós chegamos à conclusão de que os seres humanos estão em uma constante decadência em todos os sentidos, seja no sentido espiritual, seja no sentido familiar, porque antigamente, se nós formos observar, existiam valores que existiam entre as pessoas que hoje não são mais reais. Valores estes que eu digo para você, no final das contas, eles pesam e irão deixar uma enorme diferença no tocante aos resultados que se tinha e naqueles que se tem hoje. Dentro da sociedade que nós vivemos, pastor Leonardo, com tanta maldade, tanta morte, tanto crime, eu volto a 100 anos atrás. Era tudo mais rude e tudo mais difícil. Hoje, nos dias atuais, tudo só é acessível. Nós estamos aqui falando para o mundo todo. Tudo é acessível. Porém, essa acessibilidade, esse conforto prejudicou. Sem dúvida, pastor. Não apenas prejudicou, mas fez com que as pessoas se acomodassem apenas com elas mesmas. Se nós chegarmos e observarmos alguns períodos atrás, nós vamos ver que as pessoas, elas tinham mais um senso de companheirismo que hoje não tem mais. As pessoas eram mais amigas umas das outras e hoje não são tão dessa forma. Nós podemos citar a título de exemplo, você que tem a sua idade, quem sabe 30, 40 anos, você sabe que antigamente era possível você pegar carona, era possível você confiar no teu próximo que estava ao teu lado. Hoje já não é mais tão fácil, já não é mais tão acessível a confiança que as pessoas tinham umas com as outras. Então nós concluímos, diante dessa circunstância, que aqueles que estão distantes da presença de Deus estão caminhando em uma constante decadência e no final das contas, conforme a palavra nos diz, será uma destruição total. Esse distanciamento de Deus, ele gera alguns comportamentos, pastor Leonardo. Dentro disso,
o que o senhor diria de três comportamentos que poderíamos dizer da humanidade em regra geral, para a gente até comentar aqui dentro dessa oportunidade e também já orar por todos? Qual um dos três comportamentos que o senhor poderia citar que é mais o que está latente nas pessoas nos dias atuais? Olha, pastor, nós vemos que, na verdade, não existem novidades quanto a sentimentos. O que existe é a intensidade com que eles se manifestam de acordo com as épocas que a pessoa está vivendo. Mas nós podemos citar hoje, a título de exemplo, algo que de fato tem prejudicado sobremaneira todas as pessoas, é aquela tal palavra e sentimento chamado orgulho. Orgulho. Orgulho, de fato, ele causa um distanciamento maior entre todas as pessoas, seja familiares, seja apenas amigos, parentes, seja o que for. O orgulho, ele é um sentimento que causa um bloqueio no acesso de uma pessoa para com a outra. O orgulho seria ele, o que afasta o ser humano de Deus, porque a pessoa se acha, ou seria porque Deus tem náusea dele? Na verdade, uma coisa acontece como consequência de outra. Seria um efeito dominó. Exatamente, um efeito dominó, porque a pessoa que ela é mordida pelo orgulho, chega um determinado momento da vida que ela não consegue aguentar a si mesma. Ela não se tolera. Ela não se tolera porque, no final das contas, ela irá ficar sozinha, ela irá estar sem ninguém ao seu redor e ela vai cansar daquele monotonismo, daquilo que vai se repetir dia após dia, e dentro dessa circunstância, o próprio Senhor já estará distante, quem sabe há muito tempo, até que chegará ao ponto que essa pessoa ela irá cair na real e ver que por esse lado, por esse viés, não há mais possibilidade de permanecer. O orgulhoso seria semelhante àquele que conta mentira. Uma hora acaba o estoque de verdades, a ficha cai e a pessoa está deprimida. Perfeitamente. O orgulhoso, ele acha-se, ele se vê acima de todas as coisas, acima de pessoas, mas chega um dado momento da vida que não há mais espaço dentro do mundinho que o orgulhoso cria para ele mesmo. Nós vemos que não há possibilidade dele continuar circulando, dele continuar caminhando naquele quadro e naquelas limitações que ele mesmo estabeleceu, e é quando nós vemos que aquele sentimento de orgulho, ele vai se desencadear em um outro sentimento que vai ser prejudicial para essa pessoa. Nós podemos citar aí a título de exemplo as depressões, a solidão, porque em algo vai ser descarregado esta carga de orgulho. E você que está nos acompanhando, quem sabe você é vítima do orgulho. Eu digo algo para você que nos assiste. O maior orgulho que o ser humano possa manifestar, esse orgulho, ele é tão alto, ele é tão grande, que ele é revertido como blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você diz, qual, pastor? Renunciar a aceitar Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você renunciar, você não reconhecer o sangue de Jesus, não reconhecer o sacrifício perfeito na última oportunidade que o Espírito Santo está nos dando. Então, é o orgulho que dá por isso. Porque a pessoa que não aceita Jesus, ela está dizendo, eu me garanto pelo meu sangue. Perfeitamente, pastor. E nós observamos que não apenas por rejeitar o sangue de Jesus, porque ela precisa fazer uma escolha. Se ela for aceitar a Cristo como seu Senhor, ela vai ter que desocupar o espaço que era ocupado por ela mesma e abrir a porta e convidar ao Senhor para que Ele possa se fazer presente. Porque a pessoa orgulhosa, ela enaltece a si mesmo de uma forma extrema, de uma forma estrondosa. E é onde as pessoas elas vão enxergando essas atitudes e cada um vai seguindo o seu caminho, porque não conseguem viver com uma pessoa dessa forma. Quer dizer, ela tem que rejeitar o seu eu, colocar o eu para fora e colocar o Senhor para dentro, para que possa continuar. Exatamente, porque você pode observar, você que está me acompanhando, toda pessoa orgulhosa, ela é apegada em si mesma. Ela não consegue se desvencilhar daquilo que ela acha e daquilo que ela realmente enaltece dentro do coração. A crença dela. Exatamente, ela não consegue se desapegar, pastor, daquele sentimento de grandeza. Ela não consegue se desapegar daquilo que faz com que
com que o seu ego, o seu eu seja massageado. Então ela precisa, na verdade, de um tratamento que só o Espírito Santo pode dar, para que ela possa se desapegar de todo o senso de grandeza, e automaticamente o Espírito Santo terá liberdade para operar, fazer sinais e maravilhas a essa pessoa. No fundo, o orgulhoso, ele se exalta, ele se louva, ele se endeusa. Essa é a realidade. O orgulhoso se endeusa. E tudo isso é sentimento da alma. Sentimento da alma é algo passageiro, que não leva o ser humano a lugar nenhum. O que o orgulho vai te levar aonde? Se não as trevas. O que o orgulho vai levar nós? Aonde que o orgulho pode levar? A lugar algum, a não ser a perdição. Além do orgulho, pastor Leonardo, o que mais tem acabado com a nossa humanidade? Olha, pastor, e é interessante nós mencionarmos também, ainda no tocante ao assunto do orgulho, a esse sentimento maligno, é que Deus, nós podemos extrair essa conclusão da palavra, é que o Senhor, ele tem um tratamento especial para as pessoas que são orgulhosas. Exatamente. Se nós observarmos vários exemplos que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que existe um homem chamado Naamã, em que ele recebeu da parte de Deus um tratamento que poucos receberam dentro da palavra. Verdade. O Senhor sequer teve a sensibilidade de reconhecer que Naamã estava vindo com as suas próprias pernas, porque Deus sabia qual era a intenção que estava por trás do coração. Nem recepcionado ele foi. De forma nenhuma. Nem recepcionado. De forma nenhuma. Em contrapartida, nós observamos também o rei Saul, alguém que se enalteceu diante dos homens e quis provar uma coisa, quis provar algo que não era realidade. Na realidade, o orgulho de Saul, ele transpôs o limite, porque Saul, ele deu coisas no altar, se colocando no lugar que não era o lugar dele. O problema do orgulhoso é que ele quer ser o que ele não é. A Bíblia diz que Saul, vendo que Deus atrasava a vinda de Samuel, ele simplesmente fez o quê? Subiu no altar e queimou sacrifícios a Deus, função que não era dele. Mas por que, Saul, você fez isso? Porque o povo estava pressionando. Quer dizer, o orgulhoso, ele quer agradar pessoas, porque enquanto ele agrada pessoas, pessoas louvam ele. Exatamente, pastor. E a verdade de toda pessoa orgulhosa, a realidade que ela vive, é muito diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Porque o orgulhoso, ele não se relaciona com pessoas. A verdade é que ele usa seres humanos para fins específicos, e quando acontece uma circunstância como essa que o senhor acabou de dizer, Samuel não estava presente e Saul estava à sua espera, na verdade, outras pessoas também estavam, o que Saul fez? Ele passou na frente com aquela mania de grandeza, com aquela sensação de que ele poderia mais até do que o próprio profeta. Ele fez algo terrível, desprezível diante de Deus, e a partir daquele momento, o Senhor, de uma forma mais intensa, passou a rejeitá-lo diante de todas as circunstâncias. E o grande problema, o que ficou evidente da sede de grandeza de Saul, é que ele chorou, não porque Deus o rejeitou, ele chorou porque ele sabia que estava perdendo o trono. O problema de Saul não era o Senhor, ele não estava preocupado com o Senhor. Senhor por Senhor, eu procuro uma macumbeira. Senhor por Senhor, eu procuro o espírito de Samuel quando morrer. Eu quero saber do trono. Quem vai pegar o trono? Davi? Então eu mato Davi. Quer dizer, é uma coisa puxando a outra. O orgulho já trazendo a inveja e vai se agrupando. E se nós formos observar, é o que a sociedade vive nos dias atuais. Perfeitamente. E nós percebemos que assim como todos os demais orgulhosos são apegados a alguma coisa, Saul era apegado ao reinado. Verdade. Era apegado ao reconhecimento que ele tinha por ser o rei de Israel, o reconhecimento que ele tinha por ser o maior dentre os homens no tocante à autoridade. Mas nós percebemos que aquele apego, aquela situação que ele estava vivenciando, aquele apego de alma que ele tinha com aquela posição que ele ocupava, na verdade foi o que levou ele à plena destruição, porque ele não soube separar o reinado e a autoridade de Deus. A verdade é uma só. Ele achou que ele poderia passar por cima do profeta, por cima de Deus e por cima de todos aqueles que estavam ao redor. E eu faço para você a seguinte pergunta: qual foi a oportunidade que você se deparou com uma pessoa orgulhosa que ela não tentou passar por cima de você? Que ela não tentou passar por cima daquilo que você estava fazendo ou por cima daquilo que você estava praticando? A verdade é essa.
todas as pessoas orgulhosas, elas são apegadas em algo. E você pode observar, quando elas são forçadas a se desapegar, não por vontade própria, mas por conta das circunstâncias, aí, pastor, elas entram em parafuso e elas perdem totalmente o equilíbrio. Saul entrou em parafuso, se desequilibrou, entrou em paranoia, ao ponto que a Bíblia Sagrada diz que ele tinha Davi por suspeito. Aonde Davi aparecia, ele, o que esse cara está fazendo aqui? Ele não se sentia bem. E assim, é o que todos têm vivido, mas na realidade, o que levou Saul a pensar isso, foi nada mais nada menos do que o orgulho. O orgulho dele, porque uma coisa puxa a outra. O orgulhoso, ao mesmo tempo, ele vive com a consciência manchada. E toda pessoa que está com a consciência manchada por ele não está ligado em Deus. Ele precisa pegar em alguma coisa, porque ninguém vive desapegado. Ou eu me apego em coisas, ou eu me apego em Deus. Mas vulnerável ninguém vive. Quem vai viver vulnerável? Não há a mínima possibilidade. Ou uma pessoa se apega em coisa, ou se apega em religião, ou se apega ao diabo, mas em alguma coisa o ser humano tem que se apegar. Exatamente, pastor. E nós percebemos, diante de todas as circunstâncias que podemos observar pela palavra de Deus, que o orgulhoso, mais personificado na pessoa de Saul, que é quem nós estamos analisando neste momento, é que ele sempre vai querer ocupar uma posição que não é dele. Verdade. Se nós observarmos os mandamentos que o Senhor ele nos concede, nós vemos que Deus ele é organizado ao extremo, a ponto de designar a missão específica para cada ser humano da face dessa terra. Ninguém está aqui por estar. Ninguém está aqui porque Deus não tinha nada para fazer e criou o ser humano e colocou na face dessa terra. Mas nós observamos que Saul, quando ele foi totalmente 100% tomado pelo orgulho, ele começou a assumir posições e desempenhar funções que não correspondia àquilo que ele deveria fazer. Ou seja, se ele era rei, ele deveria se portar como rei e não como profeta. O orgulhoso ele tem carência de aparecer, né? Ele tem carência de ser visto. Como não tinha como, então eu vou lá. Ele precisa ser visto, ele precisa aparecer. Se ele não aparecer, não é orgulhoso. Exatamente, a necessidade de se destacar entre os demais, seja de qualquer forma, é o que ele mais busca, porque ele não está preocupado se ele está invadindo a seara do próximo. Ele não está preocupado se aquilo que ele está fazendo vai ser prejudicial a ele mesmo ou a alguém. Ele só tem apenas uma preocupação: eu preciso me sobressair. Precisa aparecer. Eu preciso brilhar. Se ele não brilha, ele entra dentro dele mesmo em uma constante decadência e ele não consegue ficar em paz. É o brilho artificial. Perfeito. O brilho artificial. E esse brilho artificial é o que tem levado muitas pessoas a viver uma vida de ostentação. A vida de ostentação é o brilho artificial. Porque a pessoa brilha por fora, cordões de ouro, carro importado, muitos aplausos, mas por dentro está escuro. Por dentro está escuro. A claridade, ela só pode resplandecer dentro do ser humano se Jesus estiver dentro. Perfeitamente. Sem Jesus é escuridão. Sem Jesus é trevas. Exatamente. Porque nós podemos, diante disso, diante dessas palavras, chegar à seguinte conclusão: nós não somos seres portadores da nossa própria luz. Verdade. Se nós não funcionarmos como um resplendor da glória de Deus, nós seremos nada mais, nada menos do que a própria treva nessa terra. Ele é o sol da justiça. Se ele é o sol da justiça, nós estamos para receber o resplendor desse sol, que é ele que vai brilhar sobre nós. Exatamente. Sem Deus, a única coisa que uma pessoa pode resplandecer é a escuridão. E a escuridão é o que? Você que está nos acompanhando. A escuridão é nada mais, nada menos do que a ausência de luz. E a pessoa que ela é desprovida da luz, dela não pode advir coisas boas. Ela é cega. Um cego não guia outro cego. Não guia outro cego e ele, por tendência, de acordo com os sentimentos que vão se desencadeando, pastor, essa escuridão no qual o orgulhoso vive, ele acaba passando aquela escuridão para a vida de outra pessoa e nós vemos que assim aquilo vai se propagando de uma forma tão significativa que os estragos e os danos são terríveis quando alguém ele não se deixa impactar pela presença de Deus. Diante desse comentário, nós íamos comentar 3, mas o horário já foi embora, comentamos somente um, que é o orgulho. Na próxima nós voltaremos trazendo outro comentário. Diante desse fato, fica comprovado que a comunidade de 100 anos atrás vivia muito melhor do que a comunidade dos dias atuais, porque o orgulho era menor. Exatamente, sem dúvida alguma. E nós podemos chegar a essa conclusão
apenas por analisarmos o assunto, as conversas, o âmago das pessoas hoje, as intenções do coração, elas nos revelam que antes as pessoas eram muito mais intensas no tocante a sentimento do que hoje. Verdade, verdade. Nós vamos ficando por aqui. Ó, guarda essa palavra, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Ele é o pai de todos os pecados. Essa é a realidade. O orgulho é o pai de todos os pecados. Nós voltamos na próxima oportunidade. 1 minuto de oração. Altíssimo Deus, abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando em casa, no trabalho, no veículo, onde quer que as nossas imagens venham estar chegando. Senhor, que a tua presença esteja sobre a vida desse homem e dessa mulher. Transforma-nos por dentro e por fora. Tira o orgulho, tira o sentimento faccioso, tira a maldade, tira tudo aquilo, ó Deus, que tem incomodado a vida dessa pessoa. Eu abençoo desde o maior até o menor, em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu peço a você, ó, escreva aí embaixo, escreva bem aí embaixo desse vídeo. Você pode escrever embaixo aí, ó. Não vale a pena o orgulho? Não vale a pena, pastor. Não vale a pena trocar as grandezas de Deus por causa de um sentimento tão desprezível como é o orgulho. Escreva então, não troque a grandeza pelo orgulho. Não é isso? A grandeza de Deus pelo orgulho. Não troque a grandeza de Deus pelo orgulho. Nós vamos ficando por aqui. Próxima oportunidade eu volto com o pastor Leonardo Pires, trazendo mais um comentário a respeito da grandeza de Deus. Curta e siga a nossa página também no Facebook, MME Pastor Claudinei Oliveira, e no YouTube, o nosso canal. Siga-nos pelo canal Pastor Claudinei Oliveira, tá bom? Deus te guarde. Obrigado, pastor Leonardo. Pastor, eu que agradeço por essa oportunidade de aqui estar e trazer essas grandezas da parte do Senhor para a vida de todos aqueles que nos acompanham. E eu tenho certeza que grandes maravilhas o Senhor fará dentro de você através desses pequenos minutos de esclarecimento da presença de Deus, e o Senhor estará abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Fiquem todos na paz e que Deus os abençoe. Obrigado. Beijo na sua alma. Vamos para cima. Deus te abençoe. Aleluia.